Musha aproveitou para dizer os ditos populares da rainha, que não eram nada extensos, resumia-se apenas nas mesmas leis do reino dos anões e do reino dela. A enorme cidade já foi maior um dia, minha querida, disse Menotti, olhando triste para o céu, que curiosamente estava sem sol. A rainha, que minha irmã acabou de citar, veio de qualquer lugar, e justamente esse povo tem o costume de tomar terras, a maioria das partes, e essa mal educada tomou a maioria de nossas terras à força. Deixe-me ajudá-los, disse Miriam. Não precisa, disse Musha. Nossos soldados estão tomando pouco a pouco o território da rainha, e quando for a hora certa, colocaremos bombas e explodiremos o castelo dela. Por hora, eles pararam para descansar, sabe? Esse trabalho não é nada fácil. Menotti adiantou-se e pediu para Miriam o seguir até sua casa. Disse que iria apresentá-la à sua família. Depois, Menotti a levou para uma pequena lanchonete, que eles chamavam de repositório. E Miriam pediu somente um copinho de leite quente, pois sabia que era a única coisa que ela poderia consumir ali. Depois de um tempo, demorando para tomar o leite para poder pensar, Miriam perguntou: Quando realmente foi criada essa cidade, senhor? Perguntou Miriam. Ora, faz 6 anos que eu criei toda essa gente. Fui eu o primeiro ser deste lugar, e depois criei todo o resto, porque me senti um pouco solitário. Criou aquela rainha também? Sim, mas foi um erro de magia. Ela iria ser mais bonita, mais meiga, mais amiga. Mas infelizmente eu errei a magia. E agora não há outra saída senão matá-la. Não lembro bem porque eu errei a magia, porque no dia em que estava criando ela, tudo era plano. Miriam, então, depois de terminar o leite, sem ter muito o que fazer, saiu do repositório, perguntou à irmã de Menotti se não havia um lugar para se divertir, como um circo. Ela respondeu que não, a não ser a casa do maluco, ou como todo mundo conhece, a marcheta. E levou Miriam até a marcheta, que de início Miriam não viu nada de interessante na marcheta. Era apenas um caixote de madeira pobre, mas cheirava bem. Miriam observou o caixote e se perguntava se não era uma caixa. Foram os homens grandes que disseram, disse Elizabeth. Sabe, são pessoas bem diferentes de nós, até porque somos pedaços de gente. Não diga isso, Lisa, pois apesar de vocês serem pequenos, podem fazer grandes coisas, se quiserem. Pensando na questão de não estar acontecendo nada, Elizabeth pediu para Miriam fechar os olhos. Disse que quando ela abrisse, entraria instantaneamente no próprio sonho, mesmo que não estivesse pensando em nada. Miriam, então, finalmente pôde abrir os olhos, e o que viu era de todas as formas lindo demais. Havia ali muitas coisas que Miriam nunca tinha visto, mas grande parte das flores ela jurava já ter visto em algum lugar. No momento em que estava procurando as flores adequadas para fazer um buquê, não havia percebido um pônei se aproximando e acabou sendo levada por ele. No momento, óbvio, ficou desesperada para desmontar dele, mas aí sentiu algo, não sabia bem o que era, mas era bom, algo forte, bastante encorajador. Sentiu-se bastante adulta, ao mesmo tempo desistiu da ideia de descer do pônei. Esqueceu-se totalmente do tempo, do lugar, imaginava qualquer tipo de coisa. O pônei corria muito rápido e desorientado, escolhendo qualquer caminho para ir, e acabou escorregando em um penhasco. A pobre Miriam tentou se agarrar a uma raiz, que não demoraria muito para ceder, coisa que a sua nova amiga, Elizabeth, não deixaria de forma alguma acontecer. Por isso, apressou-se em jogar uma corda forte,
ou algo que servisse para o mesmo propósito. Menina, agarre esta corda rápido, antes que essa raiz se parta no meio. Miriam não pensou 2 vezes, agarrou a corda na mesma hora que a viu. Tomada de desespero, não teve paciência de verificar por quanto a corda iria aguentar, o que não foi um problema, já que ela subiu tão depressa e a certo ponto de não perceber onde pisava. Quando finalmente saiu do buraco, Miriam escorregou em uma poça de lama recentemente formada e caiu em cima de uma monção enorme de margaridas, coisa que a deixou um pouco triste. Eram lindas demais para sofrer algum dano. Não tem problema, garotinha, disse Elizabeth. São mágicas, crescem a cada 3 dias e, na verdade, só tenho a lhe agradecer, pois quando se mata uma dessas margaridas, ela tende a crescer em dobro. Apesar de todas as palavras de Elizabeth, Miriam se mostrava com a mesma tristeza de antes e se achava culpada de tudo o que aconteceu. Elizabeth, então, olhando com pena para o rosto encharcado de lágrimas de Miriam, pensou em algum modo de ajudá-la a esquecer o que fez. Mas esse método só seria possível de ser realizado se elas estivessem fora da marcheta, coisa que Miriam não poderia permitir, pois ela havia gostado com todo o seu coração daquele lugar. Mas ao perguntar se ela não queria fazer outra coisa para tentar esquecer o que havia feito às flores, ficou espantada com a velocidade em que ela lhe respondeu, mas não demonstrou expressão alguma ante o ocorrido. Mal saíram da marcheta e Miriam havia começado a rir com algo. Elizabeth tentou descobrir o que era, mas a resposta só veio depois de algumas horas incessantes de riso. Você sabe o que acontece se eu atirar uma pedra no rio de muito longe? Perguntou Miriam, ainda rindo. Não faço a mínima ideia, disse Elizabeth, esperando a resposta. Afunda, disse Miriam, se desmanchando em risos. Mas Elizabeth, que até então procurava graça na piada, mantinha a mesma expressão de dúvida, como quem estivesse fuçando as memórias.